Valeu, Brizola. E amanhã o Flamengo tem um jogo importantíssimo pela Libertadores, vai pegar o Racing lá na Argentina. Quem já tá por lá é o Rafael Sibila, que tá acompanhando tudo de perto, vai passar as informações pra gente. E aí, Sibila, boa tarde pra você. Oi, Carol, muito boa tarde para você, para todo mundo que está no Brasil. Estou aqui no cilindro de Avejaneda, onde Racing e Flamengo vão se enfrentar amanhã. Um Racing que está em crise, que venceu apenas uma partida nos últimos 6 jogos. No último fim de semana, perdeu o clássico para o Boca Juniors por 3-1 e perdeu 2 jogadores titulares por lesão que vão ser desfalque contra o Flamengo. O técnico Fernando Gago está muito pressionado. Nos últimos jogos em casa aqui no cilindro, o Gago deixou o campo vaiado pela torcida. A boa notícia para o Flamengo e para o Racing é que no Grupo A, ontem a gente teve um resultado surpreendente. O Nhublense empatou no segundo tempo com Patrício Rubio e nos acréscimos, Andrés Vilches virou o Flamengo. Teve um mês de abril bastante complicado, com 5 derrotas. Vamos dizer que o torcedor do Flamengo está esperando ter um mês de maio muito mais romântico, como a gente vai ver na reportagem de Eric Faria. Maio. Crescemos ouvindo que é o mês das noivas. Não existe uma explicação oficial para essa tradição popular, mas já que faz parte do dia a dia de muita gente, vamos ver se o Flamengo e o sucesso terão futuro juntos nesse mês de maio. O que vem pela frente é uma caminhada cheia de expectativa, tipo as das noivas até o altar. Serão 8 jogos distribuídos pelas 3 competições disputadas pelo clube: Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Nesse pacote, que não é de lua de mel, tem 4 viagens: 2 internacionais, Argentina e Chile, e 2 nacionais, Curitiba e Salvador. Amanhã, Racing em Buenos Aires. Domingo, Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Na sequência, Goiás no Maracanã e Bahia na Fonte Nova. Fla-Flu pela Copa do Brasil. Corinthians no Rio, no dia 24 de maio, e Nhublense em Concepción. Fechando o mês contra o Cruzeiro, mais uma vez no Maracanã. Olhando para o calendário, são tantos confrontos importantes que o saldo dessas próximas semanas terá bastante impacto no restante da temporada rubro-negra. Na Libertadores, o Flamengo soma apenas 3 pontos e será fundamental pontuar nessas partidas longe de casa para buscar uma boa classificação. No Brasileirão, as 2 derrotas nas 3 primeiras rodadas empurraram o time para a parte de baixo da tabela. Em maio, serão 5 jogos, 15 pontos em disputa. E na Copa do Brasil, não tem saída. Avança ou fica pelo caminho. Contra o Fluminense, uma grande equipe, um time que cresceu muito. É um fato teoricamente bom aí é você não precisar se deslocar nem para o primeiro jogo ou o segundo jogo. Pelo menos, algumas boas notícias. Arrascaeta, depois de quase 2 meses, está relacionado para enfrentar o Racing. Thiago Maia, que havia se machucado contra o Botafogo, também vai viajar para a Argentina. Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Gerson serão os desfalques. Até o sim, será um processo longo, mas se o Flamengo quer passar bem por esse mês de maio, precisa colecionar vitórias para evitar uma decepção no altar. Olá, meus amigos, bom dia para vocês do estúdio, ao Fã de Esporte. Bom dia, Bertozzi. Bom dia, Lili, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui no palco da partida, o presidente Perón, el cilindro, e tem muito esse de atmosfera, né? O Bruno estava falando. O Flamengo vem aqui, vem encarar o Racing em casa, a expectativa de estádio lotado. Mas eu quero saber do Bertozzi, porque assim, os 2 times chegam em situações parecidas, né? Estão oscilando muito na temporada, vem de derrotas. O Racing perdeu para o Boca, o Flamengo perde para o Botafogo. E aí, ainda tem aquele leve favoritismo pelo Racing estar jogando em casa, Bertozzi? Tudo bem, Lili? Um abraço para você, pessoal no estúdio, para Mari, para o Bruno, para Mari Pereira, para o Donan, para todo mundo que está espalhado aí por esse continente bonito de Libertadores. Aqui tem uma mística diferente, né? Você sente toda a história, esse quarteirão histórico, porque o estádio do Independente é aqui do lado, no mesmo quarteirão, né? Rivais lado a lado, então é muito bacana aqui. Pressão, não falaria em favoritismo claro do Racing, não. Pela diferença dos times, né? O Flamengo é um time que tem um elenco superior, jogadores no geral superiores. O Racing, acho que como muitos clubes argentinos, é aquele misto de jogadores mais veteranos, jogadores jovens que você sabe que daqui a pouco vão sair. O futebol sul-americano vive muito nesse contexto, né? Mas são
5 jogos com 1 ponto na Liga Argentina. O que segura o Racing de falar em crise é o bom começo na Libertadores. 2 jogos, 2 vitórias, fez o que tinha que fazer contra os times mais fracos do grupo. Mas tem problemas, né? Não é só o Flamengo que tem problemas. Se o Flamengo tem desfalques como o Gerson, como o Thiago Maia, o Racing também não tem jogadores importantes. Jonathan Gomes, que passou pelo futebol brasileiro, São Paulo, CSA, Maxi Morales, já experiente também, que está suspenso, o Piove, lateral. Então o Gago vai quebrar a cabeça. Está prestigiado, teve uma reunião longa com o presidente que falou, olha, contamos com você, a gente sabe que o time se enfraqueceu da última temporada, que saíram jogadores, que tem lesões, passe o time do grupo, que a gente busca reforços de mais peso para a segunda parte da temporada. Então acho que é mais ou menos nessa ideia, dar confiança para o Gago, que é um técnico que o torcedor gosta, que faz no geral um bom trabalho, embora o momento não seja ruim. 3 da tarde tem treino aqui, então a gente não consegue ainda tirar as dúvidas nem do Racing, e do Flamengo dúvida tem sempre, né, Lili? Porque quando a gente fala em Sampaoli, se você quer projetar uma escalação, a chance de estar errada assim, é de 99%. Agora você disse, né, Bertozzi, que o Gago vai quebrar a cabeça aí para montar esse time, que tem muitas peças, muitos desfalques. A mesma coisa com o Sampaoli, porque aí você não ter Gerson, muito provavelmente também o Thiago Maia. Pode ter o retorno do Arrascaeta ou não? Eu queria te perguntar isso, e se ele realmente voltar, for relacionado para essa partida, se ele já teria condições de entrar no início como titular, no segundo tempo? Eu acho que tem que ir com calma com o Arrascaeta, tá naquela fase de transição, assim, no ambiente do Flamengo ninguém tá contando com ele para esse jogo, mas sem Gerson e sem Thiago Maia, você tá falando de 2 dos caras que ele usou sempre, né? Você tem 7 jogadores que ele usou sempre e 2 deles estão fora. Então como é que ele vai fazer? Os 2 técnicos têm essa questão, para substituir os ausentes, você retrai o time ou você solta o time? O Racing vai com linha de 5, vai com 2 atacantes, com o Guerreiro, por exemplo, podendo começar o jogo. E o Flamengo? O Flamengo vai com um time ultra ofensivo, com o Vidal de primeiro e o Everton Ribeiro começando o jogo. Ele pode começar com os 2, e aí entrar com o Pulgar, e aí ele não começa, por exemplo, com o Cebolinha. São várias possibilidades, e pode ser que todas estejam erradas, porque o Sampaoli é esse cara inquieto, é esse cara que tem uma estratégia diferente para cada jogo, tem uma abordagem para cada jogo. Então vamos ver o que ele pensa. Se olhar para a tabela, o resultado de ontem é importante, né, Lili? O Nublense ganhar do Alcas, porque os 2 vão para 3 pontos. Entre nós, um empatezinho não mata ninguém aqui amanhã. Tá? Então acho que eu acho que isso pode condicionar um pouco das estratégias também. Não é o fim do mundo empatar esse jogo, o Racing iria para 7 pontos, o Flamengo sairia com 4, com 2 jogos por fazer no Maracanã e um jogo fora contra o Nublense, que é o jogo mais ganhável fora também. Então, uma coisa é pensar na evolução do time, no que o torcedor quer ver, o torcedor quer sempre vitória, isso é normal. Pensando no grupo, ninguém morre se esse jogo empatar. Agora, depois da derrota na estreia para o Alcas, né? Claro que o torcedor rubro-negro, o torcedor sempre vai querer a vitória para o Flamengo provar a força também fora de casa. Agora, você disse muito que o Sampaoli, ele gosta de surpreender, ele é um técnico muito estudioso. Então, com certeza, ele estudou muito o Racing e viu que o Racing está com muito problema na defesa, né? A 4ª defesa mais vazada do campeonato argentino. O que você acha que o Sampaoli pode fazer para surpreender ali na frente, né? Já tem Pedro, já tem Gabigol, mas ali um Everton Ribeiro ajudaria, flutuando, mandando aquela bola redondinha. Eu acho que o Everton entrou, foi importante a entrada dele contra o Botafogo, então é um jogador que dificilmente não começará o jogo por essa necessidade de ter uma figura mais criativa, né? A gente viu que assim, não é o Vidal que vai ser essa figura mais criativa, eu não estou contando com a presença do Arrascaeta, então eu acho que faz todo sentido o Everton Ribeiro começar o jogo. Acho que a questão é mesmo como ele vai compor, quem vai ser essa figura a mais, porque, por exemplo, se ele começa com Everton Cebolinha, ele na construção pode puxar o Ayrton Lucas para dentro, se o Ayrton Lucas começar, e aí ele teria uma espécie de 3-5-2 e com Gabigol e Pedro na frente. O meu palpite é do Racing, justamente pela presença de Gabigol e Pedro. Então ele poderia entrar com o Avilés. Olha que coisa curiosa, né? O Racing tem Sigali, tem Insua, são 2 jogadores que foram campeões mundiais sub-20 em 2007.
E o Avilés é um cara que no time que tinha Agüero, que tinha Di Maria, que tinha Banega, que tinha Zarate, né? Um time com vários jogadores que deram certo ali. E o Avilés é um cara que jogou o Sul-Americano Sub-20 pelo Chile, agradou, e agora pode jogar o Mundial pela Argentina, porque ele é argentino, né? Ele tem a avó chilena. E é um jogador muito interessante, porque ele pode ser volante, mas pode ser terceiro zagueiro também. O meu palpite, até pensando que pro Racing não é o fim do mundo também empatar o jogo, é do Racing indo com linha de 5 atrás, justamente porque tá sofrendo atrás. Tomou 3 do Boca agora, não foi bem contra o Boca, assim, acho que foi o pior jogo do Racing nessa sequência. Então, eu não vou dar nenhum spoiler, não, até porque a gente não vai poder ficar para acompanhar o treino. Sim. Mas eu acho que é provável que o Racing, pensando no peso ofensivo do Flamengo, reforce a defesa e jogue com linha de 5. Exatamente, essa força ofensiva do Flamengo, né? Pois é, meus amigos, então a gente aguarda o treino à tarde do Racing aqui no El Cilindro. O Flamengo deve chegar por volta das 6 horas também aqui, sai no início da tarde aí do Brasil, e a gente vai acompanhando, né, para ver quem será relacionado para essa partida e como os dois times chegam para este grande duelo da quinta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Lili e Léo, daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês dois.